Eles são, gente, a Ângela Aboim, aí ela vai me corrigir se eu estou pronunciando correto o sobrenome dela, tá? Ela é cultivadora, fisioterapeuta, fisiologista do exercício, atual coordenadora da Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, diretora na Associação Mães Conha do Brasil, conselheira nacional de política de drogas, CONAD, conselheira municipal de políticas sobre drogas em Campinas, conselheira da Frente Parlamentar do Cânhamo Industrial e Cannabis Medicinal, da Alesp, mãe atípica, conquistou o primeiro habeas corpus pela Defensoria Pública de São Paulo para o cultivo doméstico, somando 6 habeas corpus para garantir o cultivo e feitio do remédio para a filha dela. E o Diego Brandon, ele é ativista e idealizador do portal informativo Da Boa Brasil, autor da sugestão legislativa número 25 de 2020 pela regulamentação do uso adulto e do autocultivo e conselheiro na Associação Canábica Mães Conha do Brasil. Diego e Ângela, a Ângela, acho que ela vai abrir aqui a câmera dela, assim que ela der um ok, eu já embarco vocês aqui, coloco vocês na tela para a gente começar a nossa conversa. Diego e Ângela, então, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos aqui ao Noite Brasil, Cultura Brasileira, ao Farol Brasil. Muito obrigada por atender os nossos convites e vir aqui para a gente conversar sobre cannabis, sobre maconha, né? E aí o convite, inclusive, partiu a partir... Eu acompanho o Da Boa Brasil, vi um post de vocês... problematizando, trazendo algumas questões a partir dessa última resolução da Anvisa, muito comemorada, inclusive, né? Muita gente colocando de maneira positiva as novas diretrizes para cultivo, para comércio. Aí não sei se é isso mesmo, porque, pelo que eu entendi, algumas farmácias de manipulação vão poder vender o canabidiol. E o cultivo, o comércio e o próprio porte, enfim, né? As questões gerais e legais sobre cannabis e essa discussão que a gente vem acompanhando sobre a questão da cannabis do Brasil, que é uma grande questão, um grande tema que abarca muitas frentes, né? Saúde, segurança pública, economia. Então, muito obrigada por virem aqui, vamos conversar, vamos trocar ideia, e já inicio, inclusive, pedindo para vocês comentarem sobre a resolução em si, quais as primeiras observações que vocês podem fazer sobre, tem uma notícia, acho que de ontem, inclusive, sobre a questão da produção da cannabis medicinal, porque houve justamente a publicação da resolução da Anvisa, sobre essas questões todas que eu acabei de falar, né? Enfim, o cultivo, a produção, o comércio. Então, queria muito ouvi-los, né? Como é que vocês que estão à frente, né, dessa militância, do trabalho de vocês, como é que vocês estão olhando para esses caminhos protocolares, institucionais, do ponto de vista legal, e aí, olhando um pouco para a população brasileira, do direito, né, do acesso à cannabis. Como é que vocês estão observando a partir dessa decisão da Anvisa? Boa noite, Thalita. Boa noite, Libaldo. Satisfação imensa poder estar aqui trocando essa ideia com vocês. E, assim, primeiramente eu gostaria de ceder essa fala para a Ângela, porque ela esteve lá dentro de toda essa regulamentação desde o início. Então, ela é uma pessoa que pode falar com muito mais propriedade o que realmente está acontecendo lá dentro, né? Eu vou colocar as minhas ponderações como ativista e tudo mais, mas eu gostaria que ela pudesse fazer essa introdução para a gente, pode ser? Com certeza. Obrigada, Diego. Boa noite a todos. Obrigada pelo espaço. Até peço licença, né, para poder falar com as pessoas, né? A gente tem uma questão assim muito importante em relação a essa construção com a Anvisa, né? Eu acho que o primeiro ponto que é importante falar é que aqui a gente fala de uma luta que se iniciou por famílias com deficiência, né? Que é um grupo totalmente excluído de direitos e de acessos em toda a sociedade. Então, é um grupo muito, muito sensível, né?
E nós, principalmente as mães de pessoas com deficiência, tiveram um início junto com a Anvisa de lutar pelo acesso à maconha como medicina, né? Então, como uma terapêutica, lutar pelo extrato de cannabis, né? Enfim, iniciou com esse processo de importação de canabidiol, né? De autorização para pequenos grupos de epilepsia refratária. Teve uma continuação na regulamentação das importações, ampliações, né? Mas isso tudo sempre com muita luta, né? Com muito suor, com muita lágrima e muito sofrimento. Que quem foi atrás inicialmente foi atrás por uma necessidade real, por risco iminente de morte, situações assim desesperadoras, né? E essas evoluções que trouxeram a Anvisa, elas vêm, mas elas sempre vêm de uma forma muito morosa. Esse último processo que teve início, ele foi um processo que começou uma construção mais democrática. Então, houve a posse de um diretor na Anvisa, né, que foi o Tiago, e o doutor Tiago, ele permitiu essa aproximação junto com o movimento associativista e com as pessoas que estavam cultivando maconha e até mesmo importando extratos, né? E se a gente for ver a rigor, né, é assim como você mesmo anunciou, a maioria das pessoas fizeram isso com habeas corpus, né, então, seja para acesso por importação e mesmo para cultivo doméstico. Então, a gente foi consultado de alguma forma. A forma com que isso foi apresentado é uma forma que traz um certo avanço, né, no acesso, mas mantém algumas restrições, né, importantes, e traz essa questão do sandbox para as associações, né, e também, só que a gente também ainda não tem o regramento claro. O sandbox, ele ainda vai ser feito, ele ainda vai ser instituído, né, pelo governo, eles deram um prazo de 6 meses, né, para poder lançar esses editais, mas ainda assim, o movimento de associações, por exemplo, ele vai ser acompanhado por um período, né, de 5 anos, e durante esse período de sandbox, para poder depois fazer uma regulamentação para as associações, né. E nisso nós temos hoje aqui no Brasil mais de 300 associações, né, que fazem o seu cultivo, legal e ilegalmente, então a gente tem muita pressa, porque toda semana tem uma associação fazendo enfrentamento junto com os poderes de repressão, né, do Estado, e é um assunto muito delicado, né, até para a gente conversar aqui também, às vezes, tudo pode ser mal interpretado, porque o que a gente pede é um acesso livre à planta, né, e a gente também entende, principalmente, quem cultiva sabe da necessidade de ter teores de THC, isso não foi incluído, né, da forma com que nós gostaríamos que fosse, e existem outros grupos que precisa também ter uma outra solução mais prática, que cabe a solução não somente a Anvisa, mas todo o governo. Então, a questão do cultivo doméstico, ela precisa ser regulamentada pelo governo o quanto antes, né? Nós temos a questão do encarceramento em massa, da necessidade de reparação histórica, da necessidade de justiça social, né? Urgente, o tema da maconha não tem como ser desvinculado desses assuntos. Nós vivemos a guerra às drogas, né? E nós vivemos as consequências da guerra às drogas todos os dias. Então, a regulamentação da Anvisa, ela veio, mas ela ainda deixou a gente a desejar nessas questões pela nossa urgência, mas entendendo que é uma agência regulatória e que tem muito critério para tudo, só o fato deles terem aberto para a ciência, essa comunicação com a ciência, ter dado liberdade para a pesquisa, já é um avanço inestimável, porque nós precisamos de pesquisa e nós precisamos da comprovação do que a gente faz urgentemente, aprimoramento de tratamento, o tratamento está dando certo e a gente quer entender o porquê e o quanto mais isso pode melhorar, né? Então, a vida pede muita urgência em relação à maconha. Eu não sei se você quer fazer uma pergunta, Eribaldo, eu queria só emendar uma informação. Tá. Tem uma dúvida bastante geral, Ângela e Diego também, sobre essa questão do THC. Se vocês puderem explicar exatamente, do ponto de vista técnico,
quais as razões, inclusive, dessas restrições que são colocadas em relação ao THC. Por que exatamente? Porque, enfim, né, em termos muito gerais, dentro do senso comum, fala-se que o THC é o que dá o barato. Mas aí, quando a gente está falando do canabidiol, é um medicamento. Então, eu queria, se vocês puderem explicar exatamente o que seria essas restrições sobre o THC e o que leva também aí uma outra questão que eu já vou deixar aqui para vocês também comentarem. A essa, digamos, discussão do ponto de vista moral, até pegando um pouco do gancho, Ângela, que você trouxe, sobre o direito global, geral, sobre o acesso à planta, e que coloca, por exemplo, o uso recreativo numa análise do ponto de vista moral mesmo, né? De que por que não se pode fazer o uso recreativo da planta, né? Uma vez que a gente tem legislação sobre, por exemplo, bebida alcoólica, que também faz-se o uso recreativo de uma substância que também faz interferências nas questões da psique, né? Então, eu queria muito ouvir uma pergunta sobre a questão do THC, do ponto de vista técnico, por que essas restrições, essa questão sobre o THC, e também a questão sobre essa questão do uso recreativo, né? O quanto se colocam barreiras e se faz uma espécie de terrorismo mesmo em torno do acesso a partir desse aspecto, né? Do uso para fins recreativos da cannabis. Eu vou pedir para o Diego responder, sim, mas eu vou pedir Ok. para ele incluir também a questão do uso ancestral e religioso, porque ele também não tem sido contemplado, né? E sofre o mesmo tipo de preconceito e racismo estrutural. É isso. Assim, no meu ponto de vista, o que está acontecendo realmente no Brasil é um grande lobby, né? Indústria farmacêutica está pesada, está com agronegócio, né? Ruralistas estão aí tomando conta da pauta, e isso já não é de agora, isso já vem de um bom tempo atrás. Existem associações e associações, eu sempre falo isso, e algumas associações eu sempre falo associações com cifrão, porque são associações que estão mirando grandes empresas, e já se tornaram grandes empresas, diferente de outros tantos modelos de associações que tem no país, que inclusive depois a Ângela pode puxar um pouquinho isso aí, porque ela tentou incluir essa ideia lá na Anvisa, também para falar que não são todas iguais, não existem associações que vão puxar mais para um lado cultural, né? Vão trazer aí o uso religioso que ela falou, existem várias formas de associações. Então, essas não estão sendo incluídas. Então, a minha maior crítica a isso, antes de entrar na questão do THC, é justamente a isso, porque aí dentro a gente já vê que é o seguinte, 0,3% de THC é cânhamo. E ainda tem ressalvas, porque existem muitos países aí que já estão mais avançados com as leis, que eles já estão subindo o limite do cânhamo para 1%, porque a planta por si só, dependendo das condições que ela for cultivada, ela pode variar o nível de canabinoide dela. Então, tem essa questão também. E essa resolução da Anvisa, qualquer planta que ultrapasse 0,3% de THC, se tiver 0,4% de THC, já tem que ser descartada. E isso aí, tipo, com a planta, né, é um total desrespeito ao meu ponto de vista, assim, né, realmente, porque, assim, a gente, como humanidade, tem a planta aí como sendo uma das plantas que realmente ajudou a formar a agricultura, né, que os povos começaram a cultivar, ela está lá desde o início. Então, hoje, né, que é o uso ancestral que a Ângela comentou, hoje está se perdendo totalmente essa forma da vivência com a planta. O cultivo mesmo é uma das coisas que eu sempre bato na tecla, que o autocultivo ele é a única forma de quebrar o monopólio das grandes indústrias. Se existe alguma forma da gente combater esse capitalismo feroz em cima da planta, é o autocultivo. Qualquer lei que for falar sobre maconha, ela tem que começar falando sobre autocultivo,
reparação, equidade e justiça social. São os 4 pilares que eu costumo falar. Se não tiver esses 4 pilares, já não é uma lei feita pensando no bem do povo, já tem interesses por trás. E nessa questão do 0,3%, é justamente para fechar essa indústria. Porque o que tem acontecido? A indústria farmacêutica ela está pegando plantas de cânhamo, está extraindo o CBD, isolando o CBD, muitas vezes sintetizando o CBD e vendendo sintéticos. A maioria de óleos que vem de fora, pode observar lá que se estiver falando que é só THC, é só CBD puro, aquilo ali é sintético, aquilo ali é isolado. E a planta por si só, todos os canabinoides, eles trabalham em conjunto, né? O chamado efeito entourage, o efeito comitiva, secto. E não só os canabinoides, né? A planta tem tantos outros compostos, terpenos, flavonoides, tantos que eles trabalham todos em conjunto. Então, quando a gente fala em vender CBD, em falar apenas em CBD, a gente está excluindo todo esse outro potencial da planta. E que para muitas pessoas só CBD não serve para nada. Muitas pessoas que começam ali o tratamento com CBD isolado falam, comigo não funcionou, e já acabam jogando a culpa no tratamento todo com a planta, sendo que ela realmente precisa de todos esses canabinoides trabalhando em conjunto, né? E assim como cada organismo reage de uma forma diferente. Então, assim, hoje a planta que a Ângela cultiva para a filha dela é uma planta que ela já cultiva há muitos anos e ela já sabe como que é. O óleo artesanal que ela faz para a filha dela é um óleo muito mais efetivo do que o óleo da indústria. Só nesse ponto, a gente já tem uma grande barreira para enfrentar, né? Se o óleo que ela faz de forma artesanal, que sai praticamente de graça ali, pegando a luz do sol, ela não precisa pagar nada por isso, né? É gratuito. Ela já aí vai estar se libertando de ter que pagar R$ 2.500 num frasco da indústria, que é do importado, que agora, né, eles colocaram essa questão do THC, pode ser prescrito em casos muito graves, assim. Só que a planta ela está aí, já está provando, não é mais por falta de estudo, não é mais por falta não tem conhecimento ainda, não. Ano passado foram mais de 4.000 estudos sobre a planta. Dos últimos 5 anos consecutivos, são mais de 4.000 estudos sobre a planta que saíram no ano. Então, isso aí são mais de 11, 12 estudos por dia, né? Então, tipo, essa também é uma das questões aqui, pegando um gancho já, do que me fez ter a ideia de criar o Da Boa, né? O portal informativo. Porque eu via essas informações chegando, eu tentava procurar essas informações aqui e não via muita gente trazendo essas notícias, essas informações de estudos, principalmente, que saem, né? E comecei a observar que estava acontecendo, só que não chega para a gente por vários motivos. Inclusive, assim, a gente tem o movimento canábico, como qualquer outro movimento, é um movimento composto por pessoas, e pessoas muitas vezes são corrompidas, né? Então, temos a indústria farmacêutica pesada dentro do movimento canábico, passando-se como pessoas ali e portais e tudo mais de enfrentamento, sendo que, no fundo, eles estão ali para reforçar a ideia dessa indústria, né? Então, assim, e respondendo à segunda pergunta, todo uso é medicinal. A planta por si só, a partir do momento em que um usuário adulto, né, que a gente fala uso recreativo, mas eu tenho usado muito o termo uso adulto, porque acaba que, às vezes, assim, a gente sabe que, no fundo, não muda muita coisa ali em termos práticos, porém, na ideia da sociedade, as pessoas acabam entendendo de uma forma melhor, né? Assim como outros termos, né? O pessoal fala muito, cannabis medicinal, maconha medicinal. A maconha é medicinal, ela não precisa desse segundo rótulo dela, que é um rótulo comercial. O rótulo medicinal é um rótulo comercial e é apenas isso. Então, assim, todo uso é um uso terapêutico. A partir do momento em que a pessoa chega depois do dia de trabalho dela ali e acende um baseado para fumar, ela está ingerindo os compostos, está usando os compostos como uma via de administração ali, né, inalada. Então,
acaba que ela está também fazendo ali um uso terapêutico, com o uso adulto, né? Então, eu acho que essa distinção entre o uso adulto e o uso medicinal já é uma coisa que já é proposital realmente para poder segregar, né? Segrega os usuários, cria-se mercados ali para poder lucrar em cima disso. Então, é basicamente essa ideia que eu tenho para dizer. Então, eu queria fazer uma questão, porque esse debate me lembrou um pouco uma série que eu assisti que se chama Pico da Neblina, uma série brasileira que saiu, acho que na HBO, não sei, não lembro onde foi, mas é uma série que conta a história de um rapaz que vendia, né, maconha, negro, periférico, e que sofria as coisas que um rapaz negro periférico que vende maconha sofre, e o Brasil legaliza a maconha. E aí o que a gente vê a partir disso é o mercado entrando pesado, farmacêutico, e também a indústria de cigarro entra para pegar a planta e fazer as coisas, inclusive indo em pequenos criadores, pessoas que plantam ali para poder destruir aquilo ali, fazendo com que caia a qualidade do produto que circula por conta do efeito de precisar de fazer lucro, e aí você começa a vender qualquer coisa, fazer aquelas coisas sintéticas que a indústria vai fazendo, né? Então, se não há dentro desse debate que está começando no Brasil, né? Começou uma abertura agora, né? Nessa pequena abertura que tem, também um perigo da indústria farmacêutica, porque apesar de eu ser um hipocondríaco convicto, eu tenho uma desconfiança enorme da indústria farmacêutica, é um problema de neurose absoluta. E aí, se não há essa expectativa de o quanto a indústria farmacêutica pode impactar como o Diogo falou, né, na qualidade dos medicamentos derivados da cannabis e impactar, inclusive, no acesso de certas famílias a cannabis. Assim, minha sobrinha, que faz tratamento para depressão, ansiedade e tal, ela começou a usar o CBD, mas ela parou porque é muito caro. Pelo menos segundo o que ela me disse, né? Muito caro, não ia dar. Então, optou por falta de opção os medicamentos tradicionais. Então, há essa expectativa de um impacto e como o movimento canábico tem lidado com essas pressões da indústria farmacêutica e do lobby da indústria farmacêutica dentro das instituições. E, por outro lado, se há também uma expectativa ou uma movimentação do movimento canábico para o uso que não seja restritamente medicinal, né? A gente sabe o quanto, por exemplo, a apreensão de 10 gramas de maconha, o rapaz vai preso por tráfico, porque é negro, pobre, vai preso por tráfico e fica por isso mesmo. Ou se esse debate, o movimento sente que já ainda está muito distante, né? Até porque saiu uma pesquisa recente falando sobre algumas pautas políticas, e uma das pautas falando sobre drogas e falando exatamente que o brasileiro é contra a descriminalização do uso da maconha, né? Então, como é que anda essas duas frentes do movimento canábico? Eu posso responder essa, Diego? Manda a próxima para você. Tá. Eu tenho algumas observações sobre isso também, mas pode começar. Faça mesmo. Deixa eu só... Ângela, desculpa, antes de você responder, eu só queria dizer que, por exemplo, se você, depois de você falar, o Diego quiser complementar, pode complementar, não precisa esperar a gente fazer outra pergunta. Podem não, eu e o Diego, a gente milita junto há muito tempo, né? E até o canal da Boa Brasil é um canal de resistência. Então, essa questão de aprender o cultivo por conta da dificuldade de acesso, eu falo assim abertamente para vocês, em 2016 saía $80 mil o tratamento da minha filha, e fazendo por ano, $80 mil anuais, para importação no regramento que existia na época, que ainda tinha taxa aduaneira, impostos e tudo mais, né? Eu gasto R$20 por mês em casa. Eu faço cultivo caipira, eu uso as sementes, eu reaproveito água da máquina de lavar roupa, sem amaciante, tá, gente?
Eu faço a minha composteira em casa, né? Então, assim, e criei também um novo hábito, porque família de autista, né, não tem muita vida social. A gente, quando vem a maternidade atípica, ela traz um boom de novas situações e que o isolamento acaba sendo uma consequência, né? Muito ruim, mas é muito difícil tudo. É difícil até a gente falar sem expressar capacitismo, né? Mesmo vivendo. De tão difícil que é a gente falar de saúde mental num país que não existe saúde mental, né? Não existe apoio para CAPS, a gente tem muito pouco acesso, né? Então, é muito complicado. O cultivo em casa foi a melhor solução que poderia existir no planeta, não tem outro caminho, né? São 10 anos plantando maconha, mas são 10 anos em paz, porque você aprende a ter autonomia de cuidado, aprende a ter autonomia de vida, aprende a sabedoria das plantas, né? Entende a maconha até mesmo como uma planta de poder, tem um outro ressignificado. E se você é obrigado a ficar em casa, que seja um obrigado bacana, gostoso, que você tenha momentos de prazer, que você ache, para a gente aqui foi muito legal, quando a minha filha começou a desenvolver movimento de pinça, e aprendeu a pegar minhoca, aprendeu a pegar inseto que a gente tinha no quintal, sabe? Então, assim, é um quintal pequeno, eu moro numa vila até hoje, então, e dentro desse espaço foi possível a gente encontrar saúde através da jardinagem. Era jardinagem de maconha e de outras plantas que ajudam no tratamento dela, que tem uma função fitoterápica, né? Então, assim, mães que se anulam, que abandonam a própria profissão, que quando vêm estão dependendo de benefício do governo, sabe? Poder se reinventar dentro da própria casa e reinventar a maternidade, aprender a maternidade, né, atípica, tendo um mínimo de conforto, de esperança, e sabendo que aquilo é o seu próprio remédio, e que aquilo te traz um benefício único, e que você está desenvolvendo um tratamento específico para a sua família, né? As únicas pessoas que no início me deram apoio foram esses apoios virtuais que vieram, o pessoal do Da Boa Brasil, algumas pessoas do movimento Rastafari, né, de movimentos culturais que lidavam com a planta de uma outra forma e com muito respeito, né, os povos ancestrais, né, que a gente tem aqui no Brasil ainda muitos povos tradicionais, né, e que lidam com a planta, os próprios indígenas, né, sem esse peso da guerra às drogas, mas com um peso de saúde, de cuidado, né, é muito melhor. Né, e isso traz a solução para tudo. Então, o acesso livre, democrático, ele só existe de forma saudável. E a melhor forma que tem é essa, de você poder plantar em casa e ter a sua paz, de que o seu remédio está lá, e que o remédio do seu filho está ali na sua casa. Não vai faltar. Não vai depender de uma farmácia de alto custo, não vai depender de uma licitação, não vai depender do posto de saúde, né? Não vai depender do seu bolso, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro para comprar, ou se você vai ter que pedir favor ou fazer vaquinha virtual, né? Então, assim, é muito importante tratar desse assunto e falar de forma assim aberta, né? Então, a gente tem o remédio hoje na farmácia, mas não é o mesmo que eu produzo na minha casa, tanto no teor de canabinoides, quanto no potencial de amor aplicado naquilo, na esperança, no quanto isso significa e no quanto é motivador você ter sua filha que convulsionava 3 vezes por dia e dava cabeçada na parede, de repente começar a olhar nos seus olhos e aceitar um carinho, eu demorei anos para conseguir pentear o cabelo da minha filha sem ser uma tortura. Então, assim, a gente fala de loucura, né, de tratamento daquilo que antes era colocado em manicômio. Então, a planta que leva pessoas para um manicômio hoje, para fazer um tratamento compulsório, é a mesma planta que tira essa cultura manicomial de outras crianças. Então, é muito sério esse assunto, né? E dentro das associações, até assim, para trazer uma resposta assim direta, existem muitos movimentos da maconha. E existem muitos interesses. A maconha, ela move paixões de todas as formas, né?
e ela, ao mesmo tempo, ela estapeia as vaidades, porque prova que da forma mais simples possível que existe, você pode ter algo que você não teria recurso para comprar, né, se for ver. Isso ressignifica muita coisa também, né? E a gente tem alguns movimentos, tem os movimentos das marchas da maconha, né, que falam sobre tudo isso. Existem muitos movimentos antiproibicionistas dentro desses espaços, né, mas no movimento de associações e mesmo no movimento de acesso, isso também é muito conversado, porque todo mundo que trabalha com essa planta corre o risco de ser criminalizado a qualquer momento. E como você vai lutar com essa criminalização também é uma grande chave, né? Porque ou você aceita ser criminalizado, ou você entra no combate e muda o sistema. Então, as pessoas hoje, todos os que estão ali lutando, pelo menos a maioria das pessoas que estão do meu lado, são pessoas criminalizadas como eu fui, né? Que responderam por tráfico, que tiveram uma vida judicialmente exposta, né? Que além de todas essas problemáticas todas já próprias da sua própria condição de saúde, que fez com que você fosse plantar maconha, você ainda tem que enfrentar esse outro peso contra o sistema. Então, lutar dentro do sistema é o único caminho que a gente tem, né? Mudar o sistema é o único caminho que a gente tem. Então, até isso de trazer, né, ter 6 habeas corpus, né, é meio surreal isso, até para mim, às vezes eu paro para pensar, eu olho e falo, como que pode, né, 6 habeas corpus para poder fazer o tratamento médico da minha filha, né, e ser tratado como um traficante no sistema de justiça brasileiro não é legal. Para mim, por mais que a branquitude me proteja, esteja à minha frente de alguma forma, né, não foi nada bom, e não tem sido bom. Né? Então, nós precisamos mudar as leis desse país, e de uma forma muito rápida, mudar esse entendimento em relação ao uso de uma planta, né? Colocar na balança e pesar sobre o que a gente está conversando, né? E quais são esses fantasmas da sociedade? A maioria das famílias brasileiras são extremamente feridas por conta do uso abusivo e problemático de álcool e outras substâncias, né? Então, assim, ninguém está falando que isso não existe. E mesmo da maconha, ninguém está falando que não existe uso abusivo e problemático. Mas a gente está falando de estatística, de ciência, do que é um uso, do que é cultura, do que é respeitar uma cultura, né? E até que ponto as pessoas também têm ou não têm direito a lazer? E que lazer é esse? Né? Então, eu não gosto nem de fazer esse comparativo com álcool, porque é uma substância totalmente diferente e não tem nem quimicamente, a postura das pessoas é totalmente diferente, né? O ridículo, às vezes, que as pessoas passam é totalmente diferente. Agora, a gente, quando fala em relação ao maconheiro, fala de uma forma muito pejorativa, né? E quando vê o que é a maconha de fato, não tem nada de pejorativo. Tem muito de preconceituoso de quem fala, não de quem é acusado em si, né? E a gente precisa trazer mudanças, assim, reais. Então, eu espero ter respondido essa questão, né? Então, por mais que as pessoas não pensem em relação ao assunto, uma hora elas acabam todas sendo criminalizadas. E a gente tem, assim, essa questão do canabidiol, ela é muito importante ser falada também, porque o canabidiol que a gente tem na farmácia é uma molécula de um sistema canabinoide, né? E de canabinoides da planta. Então, o THC é uma molécula, o CBD é outra molécula, CBG, a gente tem tantos canabinoides, e só agora a gente está tendo uma abertura maior para voltar a fazer pesquisas, né? Que o Brasil foi precursor nos anos 70. A gente teve um professor aqui no Brasil da Unifesp, o professor Elisvaldo Carlini, que foi quem estava junto e descobrindo essas moléculas. O Brasil foi referência de pesquisa em plena ditadura sobre maconha, de uma forma, assim, única, né? E, no entanto, até hoje a gente tem essa dificuldade de dar continuidade às pesquisas dele, a continuar o acesso amplo, né, e essa desmistificação. Eu espero que esse boom científico só se amplie, né, porque essa é uma solução muito mais saudável do que as outras medicinas que a gente tem, e uma mudança de cultura importante, né. Pode complementar aí, Diego.
Passando a bola. Perfeito. É assim, sobre você perguntou, né, Eribaldo, do Pico da Neblina ali, e realmente eu acho que esse não é um cenário difícil da gente entender que, infelizmente, ele vai partir para esse lado. E o meu pensamento é, já que vai partir para esse lado, não vou ser eu que vou estar desse lado. Eu vou estar fazendo o enfrentamento disso, porque não é o que eu acredito. Que é o quê? Legalizou de um dia para a noite. Quem que vai poder chegar no mercado? Quem que vai poder abrir, né, dispensários? Quem que vai poder chegar e falar, opa, me empresta sua fazenda lá para eu plantar uns hectares aí de maconha, né? O pobre vai ficar totalmente excluído. A pessoa que já foi presa por causa da planta, por causa de cultivo, vai ficar totalmente excluída, né? Então, tipo, é por isso também que eu digo já que eu citei a situação da justiça social ser a base de uma regulamentação justa, né? A equidade social também, a pessoa saiu da cadeia, ela não pode continuar sendo criminalizada ali, ter uma ficha suja porque ela passou, porque ela estava cultivando planta, enquanto agora tem gente lucrando com aquela planta, né? Então, felizmente, a gente vê que essa é uma tendência e mundial, né? Né? O capitalismo em todos os lados, salvo alguns lugares que tem dentro das ideias de leis deles. Por exemplo, eu tenho um amigo meu uruguaio, né, que a gente conversa basicamente todo dia, e ele vive a legalização lá no nosso país vizinho aqui. E lá, por mais que não seja um modelo perfeito de legalização, é um modelo justo, porque ele já começou discutindo autocultivo. O Uruguai não chegou e vamos discutir a cannabis medicinal aqui, não. Legalizou o uso adulto, todo mundo pode. E uma coisa que eu sempre falo, assim, o único uso que representa todos os outros usos é o uso adulto, porque uma lei de uso adulto, automaticamente ela já vai abrir a medicinal, automaticamente já vai vir o uso do cânhamo, né, o industrial, que é outra coisa, né, que está chegando no Brasil muito, muito, muito forte, até por influências de países como o Paraguai. Inclusive eu recebi hoje de um outro amigo meu ativista também, biólogo, e ele mostrou uma reportagem no Globo Rural. Só que assim, tem gente que bate palma para isso, eu não consigo bater palma para isso, não. Eu só estou conseguindo ver a planta sendo sequestrada e já respondendo, tipo, junto da segunda pergunta, né, Eribaldo, de o que eu vejo do movimento. Tem partes que nem a Angela falou, que o movimento são vários movimentos dentro do movimento, mas assim, no modelo geral, como quem tem mais voz ativa e tem mais poder de expandir, né, essa mensagem e tudo mais, não tem muito feito isso, não. Todo mundo, na verdade, que vai por manchete ali, lê uma manchete e posta, e não lê as entrelinhas de, opa, vou pegar aqui, deixa eu ler para ver como que está esse projeto de lei. Opa, medicamento à base de cannabis. Medicamento à base de cannabis não é planta de maconha. Pegar, já a palavra medicamento, né? Inclusive eu vi o vídeo do Jones dele falando sobre a ganja ali, muito bom, inclusive, quem não assistiu, por favor, assista aí, mas ele falou da gente não se apegar muito a esses termos, só que eu tenho algumas ressalvas justamente por aquela outra ideia que eu já comentei aqui nos primeiros comentários, que é de realmente pro povo entender que existe diferença. Quando a gente vai falar de um medicamento e de um remédio, o medicamento ele é um produto industrial. A maconha, ela é um remédio, sempre foi um remédio. Ela pode ser um medicamento também? Pode, mas ela não deixa de ser remédio. E quando eles discutem leis de medicamentos à base de cannabis, eles não estão falando de maconha, só que o movimento canábico como um todo vê a palavra maconha, vê a palavra cannabis ali, já bate palma sem procurar entender o que está acontecendo, né? Então, eu tenho muitas críticas a isso, justamente, e por também aquela coisa, quem começou toda essa luta lá desde antes de associações, desde antes, o Planet Hemp mesmo está aí, ó, 30 anos, 32 anos, né, na linha de frente. Inclusive mandar um salve pro B aí, que é um dos nossos padrinhos aqui, o Benegão, o Bernardo, irmãozão do coração, e assim, que me ensina muito também, né,
E o Planet Hemp estava lá, 30 anos atrás, sendo preso, tomando censura, né? Então, tipo, hoje, as pessoas esquecem daquele movimento. Antes, o Planet Hemp está nativo antes de existir Marcha da Maconha no Brasil. Um exemplo, né, e a Marcha da Maconha, quando chegou no Brasil, ela veio totalmente com o viés do usuário, do maconheiro, né, de não compre plante, né, liberdade a todos os cultivadores, trazendo todas essas pautas. E o que a gente vê hoje, inclusive, que a gente falou da apropriação, hoje em dia, geralmente, você vai ver, já tem empresas de CBD com plaquinha fazendo marketing de empresa no meio de um ato político, né, de uma manifestação, né, que é um protesto, que é a Marcha da Maconha. Então, a gente vê que tem muito disso acontecendo, só que, infelizmente, não é todo mundo que está disposto a bater de frente com isso, até porque não é fácil, é muito cansativo, né? Literalmente brigando com tubarões, peixinhos brigando com tubarões, né? Você tinha comentado da indústria do tabaco, já tem patentes de Souza Cruz, de Philip Morris, já trabalhando com a maconha, né? Já tem grandes farmacêuticas, né? Bayer se envolvendo também. Então, tipo, é a grande questão que eu sempre pergunto para quem vem conversar comigo sobre a planta. O que você quer da planta? Que sistema que a gente quer que a planta seja inserido? Nesse sistema brutal que eles estão querendo que a gente compre, ou do que ela realmente é? Uma planta que nasce do chão, que se você tiver o cuidado básico com ela ali, ela vai te recompensar, né? E que é até uma outra situação que o ato de cultivar, por si só, já é uma terapia. Só da gente poder cultivar ali, cuidar, você não precisa nem usar a planta. Só de você criar ali aquele vínculo de todo dia ali, cuidar dela e tudo mais, e ver a planta se desenvolvendo. Você puxa o vasinho aqui, ela segue para um lado, ela responde ao que você dá para ela ali, né? Então, eu acho que o movimento, ele mesmo, meio que se esquece disso, né? O que te fez ser ativista? O que te fez chegar até aqui, né? Muitos deles chegaram já com essa opinião formada, que é essa leva que está vindo agora, né? Tipo, tem muitos advogados, inclusive naquele post que eu fiz, que a Thalita comentou lá, teve advogados ali, os únicos que vieram criticar ferrenhamente foram advogados. E assim, eu chego e pergunto, tá bom para vocês, advogados? Para os advogados está muito bom. Tem advogado com 30 mil, 15 mil, 10 mil em HC. Então, para eles, como tá, vão continuar tendo a vida deles. Só que assim, e o povo que sofre? E a pessoa que quer ter o direito ali, né, a cultivar sua própria planta, seja pro uso, né, da terapia, seja para fumar ali, independente do uso que ela queira fazer da planta dela, né? Então, eu vejo muito isso. Estamos num momento que esses debates, eles são bons, são positivos para a gente poder colocar outros pontos de vista, né? Mas aí também é a questão, até que ponto a gente, como coletivo, a gente consegue fazer, de fato, com que essas nossas ponderações elas sejam respondidas, né? Então, fica aí essa luta, né? Diego e Ângela, e aí, emendando, pegando um gancho nesse seu comentário, Diego, eu queria muito ouvir de vocês, dentro do seu trabalho, Diego, e você, Ângela, que está, inclusive, muito inserida nas discussões na Alesp, como conselheira do CONAD, e em âmbito geral mesmo, né, dentro do que vocês vêm acompanhando e militando, eu já ouvi, e a gente tem conversado aqui, de que pelo rumo como as coisas me parecem estarem sendo tomados, assim, o rumo da questão da discussão, da legislação sobre cannabis, se a partir, né, do que vocês estão acompanhando, se essa planta pode vir a se tornar uma nova commodity brasileira. Se vocês estão olhando para essa questão, que tem a ver justamente, acho que um pouco do que vocês já vêm tratando, e esse último comentário do Diego, né? Claro, a despeito, evidentemente, dos movimentos de resistência, como o de vocês, né? Que vocês vêm fazendo.
Mas, em se tratando de um contexto como o nosso, né, de um sistema que é muito poderoso, que tem um capital político, econômico, se de repente a gente pode estar caminhando para um país como o nosso, que tem as commodities, né, como um horizonte, né, esse grande projeto de fazendão brasileiro, se a cannabis pode vir a se tornar também uma nova commodity que sabemos muito bem a quem interessa, né, quem é que enriquece, quem é que é criminalizado, se de repente a gente pode olhar para esse lugar do ponto de vista, claro, muito, muito perigoso, mas a cannabis acabar se tornando realmente a nova soja brasileira, né? Mais ou menos nesse sentido. Já é, viu, Thalita? A maconha já é uma commodity no mundo inteiro e nós temos essa preocupação, sim. As conferências livres que foram feitas, nas conferências nacionais, por exemplo, a Conferência do Meio Ambiente, Nacional do Meio Ambiente, foi falado diversas vezes, a maconha é a nova soja, e já existe uma preocupação ambiental com isso, né? Imagina, trocar os grandes cultivos de soja por maconha, por cânhamo, na verdade, né? Que aí até eu esqueci de fazer um comentário, queria fazer agora. Existe uma teoria da falácia do cânhamo. O tratamento feito com cânhamo, ele não é tão eficaz quanto o tratamento feito com maconha. Esses tratamentos de CBD isolado, eles tratam situações específicas, assim como os de alto THC também vão tratar só situações específicas, né? Então, não adianta você dar para uma pessoa que seria indicado um óleo full espectro, um óleo de alto THC, esses óleos que tem na farmácia. Isso não vai resolver o problema dela, vai descredibilizar o tratamento, não só para as pessoas, para os pacientes, mas também para a classe médica, que tem já uma dificuldade enorme em relação ao assunto, né? Então, é muito importante trazer isso, né? E mesmo sendo essa questão de refúgio, muitas vezes aqui para o Brasil também, porque os remédios que não são mais usados fora do Brasil, porque já passou a regulamentação, eles são importados e vêm para cá, né? Então a gente acaba ficando aí com o que já não é, do que já não é mais tão bom assim para o resto do mundo, para muita coisa, né? Que é muito absurdo. Mas a gente tem essa questão já dessa exploração de mercado para tudo. Então, tem todo tipo de exploração de mercado, e assim, hoje é interessante a falácia do cânhamo, amanhã vai ser interessante outra coisa. Quem tem conhecimento vai, e é só o letramento científico que vai salvar a gente em relação a esse assunto. E tem que ter um letramento científico e popular, que a população inteira tem que ter esse conhecimento. Todo mundo tem que saber falar sobre maconha, né? Então, é importante trazer isso aqui também, né? E essas outras questões todas, da onde isso vai levar, também é muito delicado, né? A gente aqui tem uma crítica em relação à Anvisa, está trazendo isso do ponto de vista de que é necessário trabalhar o cultivo doméstico, que era muito mais urgente que o governo trabalhasse, porque a gente continua à mercê da justiça. E cada justiça, por mais que você tenha ações de âmbito público e privado e tudo mais, não adianta. Cada ação é uma ação, cada situação é uma situação, é sempre analisado individualmente, pontualmente. As associações que também têm direito de cultivo também são ações muito robustas, são ações difíceis, né? Tem que ser muito bem embasadas, né? E mesmo assim, corre-se todos os riscos. E hoje corre-se o risco de que as ações, elas terminam dizendo, está autorizado até que haja regulamentação da Anvisa. E aí você tem uma regulamentação da Anvisa que não regulamenta o seu trabalho, né? Ela regulamenta um outro padrão. E é muito difícil porque o paciente que tem um conhecimento, ele já sabe também, e eu já sei, na prática, que o meu remedinho caseiro, ele é muito bom para minha filha, é um kit terápico excelente. Mas se ela está num ambiente hospitalar e mesmo dentro de uma UTI, existe um outro regramento. Esse regramento ele é necessário, né? Até dentro de uma UTI é um outro nível de critério e de rigor que tem que ter para os remédios entrarem ali dentro, né? Então, o que a Anvisa está regulamentando
é algo que também garante com que esses tratamentos sejam continuados ali dentro desses ambientes, né? Mas isso não é o nosso cotidiano. Então, é uma discussão que ela precisa ser muito técnica, mas ela tem que ser técnica com critérios importantes. Teve uma pessoa aqui que perguntou se o canabidiol sintético, por exemplo, que está aqui no chat, era seguro. E aí eu trago só uma resposta para trazer isso, que é uma resposta do porquê que o tratamento também é tão seguro, né? O assunto da maconha, ele era estudado em todas as universidades de medicina do mundo. Então, na medicina antiga chinesa, 3.000 anos atrás isso já era abordado, né? As outras medicinas continuaram. A gente tem o primeiro artigo da medicina moderna, desse modelo de padrão que a gente tem de artigo acadêmico, né? Da Universidade Real Britânica, de 1880, falando do extrato de haxixe para tratamento de tétano. Isso qualquer um pode procurar aqui, vai encontrar esse artigo e vai entender o quanto isso foi importante. Numa época que a gente não tinha ainda nem penicilina, não tinha antibiótico, né? Então, eles já usavam o extrato de haxixe, doses altíssimas. Então, esse assunto continuou sendo colocado até que em 1930, né, um brasileiro na ONU, por conta da briga da indústria do nylon com o algodão, né, com o cânhamo, né, e também pelas questões do ópio e outros interesses políticos, ou seja, sem uma análise científica, fizeram uma recomendação proibindo a maconha no mundo inteiro e te suprimindo os assuntos. As pessoas que têm acesso a livros de medicina em bibliotecas, de livros publicados até 1930, vão ter exatamente o mesmo uso que a gente faz em casa. Como faz a extração, como faz a administração, para que usa, como usa, explicando a fisiologia e dando toda a abordagem médica, né, necessária para fazer o uso. Isso foi suprimido dos livros. Agora nós estamos falando de mais de 3.000 anos de estudo catalogados pela classe médica do mundo inteiro, em diversas culturas, né? Agora, esses estudos, por exemplo, do canabidiol sintético, que é só uma molécula, e não é natural, quantos anos a gente tem de estudo? Essas outras substâncias que as pessoas estão usando aí, canetinha emagrecedora, quantos anos isso tem de estudo? E quais são as complicações gravíssimas que um uso descontrolado, um mau uso, e essas falsificações também, em larga escala que tem aqui no Brasil, estão trazendo de prejuízo para as pessoas. Então, tem comportamentos humanos que são muito parecidos, né? Então, uma planta, ela é muito mais segura do que qualquer substância sintética sendo desenvolvida, né? Em qualquer situação. E trazendo 3.000 anos de acompanhamento de estudos acadêmicos, comparado com alguns anos. Então, assim, foi aprovado, com muita pressão, mas não é o sintético que nos atende, porque o sintético também tem uma questão moral em cima muito forte, né? Então, a gente tem que ter um outro critério, um outro olhar, entender a função da Anvisa, entender a necessidade que a gente tem nesses ambientes quando a gente está no limite da vida, está numa UTI, está no centro cirúrgico, está num pós-operatório, né? Está num pronto-socorro. Então, tem que ter muito critério. Mas o que a gente vive no dia a dia, essa planta, ela tem que ser tratada de uma outra forma, né? Ela tem que ser reconhecido esse bom uso, esse uso necessário para a saúde das pessoas, né? Um uso de cuidado, né? E até mesmo, quando a gente fala de redução de danos para um uso adulto, também é o caminho. Qual é a única certeza que você tem que a extração ou que a planta que você vai usar, ela é de boa procedência, que aquilo não vai te fazer mal, né? Então, assim, não vai ser comprando um maço, né? Que você também não vai comprar um maço. Mas o uso que você vai fazer, como é, né? E como fica a questão da saúde mental dessas pessoas também?
Muitas pessoas que têm afinidade com a planta, têm afinidade com a planta para fazer o uso fumado e referem, traz alívio para a minha ansiedade. E aí, ao invés de tratar a pessoa e ir atrás para ver se ela tem uma ansiedade, se ela tem um TDAH, se ela tem um problema de base, que ela se sente bem de fato quando ela faz o uso, e o porquê que ela realmente se sente bem quando ela faz o uso. Né? Será que aquilo... Em que ponto aquilo é um uso medicinal? As pessoas precisam começar a refletir sobre isso e trazer essa discussão. Porque se já coloca ali essa pessoa, faz um outro tipo de abordagem, não se trata e piora muito mais qualquer condição, né? E se a pessoa está bem, está equilibrada, é produtiva, né? Isso tem que ser refletido e as pessoas precisam começar a ter um debate. Eu não estou nem trazendo resposta aqui, mas eu queria muito que as pessoas se abrissem para elas poderem começar a repensar e a ter uma outra relação de raciocínio crítico em relação à planta da maconha também, né? Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte: como a Ângela inclusive disse, né, é um debate colocado, um debate em aberto. A gente sabe, inclusive, que a questão do cultivo, do comércio, do plantio, né, da cannabis, inclusive das próprias discussões do ponto de vista político também, que a Ângela até trouxe sobre por que de repente alguns líderes políticos não estão discutindo efetivamente, né, pautando isso dentro dos seus programas de governo, o que significa que é um debate que está colocado, está em aberto, e que certamente a gente vai chamar vocês novamente para a gente poder seguir falando desse tema, que é um grande tema. Aqui as manifestações do nosso chat, da audiência, demonstram quanto dá para ir para muitos lugares para a gente discutir essa questão, para a gente debater, a gente falar. Então, quero agradecer muito vocês, Ângela e Diego, e também, assim, agradecer, inclusive, pelo trabalho, pela militância que vocês fazem. Vou deixar, inclusive, aqui, deixei no chat, e vou destacar o perfil tanto do Da Boa Brasil quanto do Mães Conha, para vocês seguirem e acompanharem, que lá tem muito material, muito conteúdo, para vocês também poderem interagir e a gente seguir realmente fazendo esse enfrentamento, porque essas apropriações que são feitas e apenas com um único interesse comercial, econômico, é muito triste, e a gente precisa realmente fazer uma defesa, né? Precisa fazer um processo, como eu disse, de enfrentamento. Então, Ângela e Diego, muito obrigada mais uma vez, e até a próxima. A gente com certeza vai chamá-los novamente. Valeu, Thalita. Se me permite, rapidinho, só fazer uma observação aqui, convidar todo mundo a estar votando lá na SUG 25 2020, que ela está aberta para consulta pública. Mas, se possível, eu posso até colocar o link aqui para o pessoal. Joga aí o link no chat privado. Que a gente joga aqui no chat. Tá, ok. É o que está no Senado Federal, Diego, porque eu acho que esse aqui... aqui, ó. Peraí. Ali no chat, vou mandar aqui. Exato. E tá lá, né? A sugestão 25 2020, e assim, ela vem muito batendo de frente, porque na época que eu tive lá a ideia de colocar ela lá, né, de fazer a ideia legislativa, o PL 399 estava muito em alta, que inclusive tem Paulo Teixeira como o front ali, né, do PL 399, que é totalmente indústria farmacêutica. E queria deixar também uma ressalva aqui, ó, que a SUG ela já passou pela mão de Alessandro Vieira, do MDB, Mara Gabrilli, do PSD, que faz também propaganda para a indústria farmacêutica, Fabiano Contarato, do PT, Paulo Paim, do PT, o Cleitinho, do Republicanos, todos eles rejeitaram a relatoria. E aí o Eduardo Girão aceitou a relatoria e votou pela rejeição e arquivamento. Todas as vezes agora que ela está voltando para ser discutida, ele vai lá e tira ela de pauta. Então é aquela coisa assim, né? Se quem diz estar pela luta não toma esse lugar,
pode ter certeza que vão ter outros que são contra essa nossa luta que vão tomar esse lugar. Então a gente precisa resistir. E com relação também às redes sociais, né? Porque tem muito banimento, o nosso perfil do Da Boa Brasil principal caiu, né? E a gente está nessa luta aí. Vai passar um trem na frente de casa aqui, ele já vai gritar, então já me despeço aqui. Obrigado, Thalita. Obrigado, Eribaldo. Obrigado mesmo, hein? Vamos para cima aí dessa luta. Valeu, gente. Obrigada. Valeu Até demais. a próxima. Ângela, Diego, Obrigada, parabéns pelo Eribaldo. trabalho Obrigada, de vocês, Thalita. viu? Obrigada, Até. gente. Tchau, tchau. Valeu.